frutificou com que as famílias possam estar em casa com segurança e dando atenção para o suporte educacional dos seus filhos, e aqueles que já estão um pouco mais maduros, frequentando a ISIC de noite, na graduação e na pós-graduação, possam também estar de maneira ao vivo, e remota, com as aulas dos nossos MBAs e da graduação. A ISIC nasce em 1965, na década de 60, como um modelo pós-guerra, e a necessidade da indústria de levar conteúdo prático para uma formatação de sala de aula. De lá para cá, ela começa a se ramificar pelo mundo. União Europeia, na Espanha temos oito campos, temos um na China, um na Flórida e Miami, e um escolhido a dedo aqui no Brasil, que é o campus Curitiba, da Faculdade Internacional ISIC. Basicamente, para não entrar em delongas e a professora começar aí pontualmente, a gente trabalha com 3 pilares. Pilares da administração, gestão e negócios empresariais, onde você pode envolver startups, business inovadores, dentre outras questões aí para o desenvolvimento da sociedade civil, em termos de empresa, para o desenvolvimento pessoal e empresarial e profissional, certo? Ou seja, você quer ser um gestor, você que quer aprender a lidar e alçar novas possibilidades, principalmente nessa época de quarentena da sua empresa, você também pode vir conhecer a ISIC Internacional. E o terceiro pilar é quem já passou por aqui, quem está passando pode dizer mais do que ninguém, não são palavras que vão sair da minha boca, mas é a questão da qualidade. Qualidade é essa que encapsula diploma internacional, estacionamento gratuito, aulas 100% com o cheiro daquele professor que trabalha na indústria, no comércio e nas empresas, dentre outros requisitos aí. Você pode aproveitar o módulo internacional Europa, que acontece todo ano, você pode aproveitar a feira de negócios, que giram mais de 5.000 pessoas em outubro pela ISIC, de maneira in loco. Você pode fazer pitch de negócios com a sua empresa nessa feira, gratuitamente, dentre outras instâncias aí. O importante é, assim como a professora Cíntia, os outros professores estão no mercado de trabalho. Eles trazem a experiência do mercado brasileiro, latino-americano e mundial para a sala de aula. Sim, mundial. Muitos dos nossos coordenadores de MBAs e Masters internacionais estão hoje, certo, trabalhando em grandes multinacionais, e um deles, que é o professor Nicolas de Oliveira, coordenador do Supply Chain Logística Internacional da ISIC, está na Alemanha, terminando nada mais, nada menos do que o seu doutorado na área de Supply Chain Logística Internacional. Convite, www.isic.br, www.isic.edu. Eu vou depositar esses endereços e os contatos aqui em cima, do lado direito de vocês, no chat, para que vocês tenham acesso depois, gratuitamente também, ao counseling de carreira, que nós fazemos hoje de maneira remota, online, certo? As entrevistas do processo seletivo do vestibular e as entrevistas dos MBAs. Lembrando que o MBA em Gestão Empresarial, as aulas já inauguraram, e ainda dá tempo de você entrar. Venha fazer entrevista, é gratuito. A inscrição também é gratuita. Você só vai investir a tua mensalidade, que no custo-benefício, dentro desse escopo, não só cabe dentro do seu bolso, mas vai agregar força internacionalmente para o seu currículo. Professora Cíntia, em nome da ISIC Internacional e todos os empresários, alunos e colaboradores que nos assistem agora, mais um Masterclass ao vivo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Tudo bem com vocês, Elton? Agradeço a ISIC, a instituição que me acolhe como professora de pós-graduação, e fico muito feliz, satisfeita com o trabalho que sempre nós estamos desempenhando juntos. É uma excelente parceria, não é verdade, Elton? Com certeza, professora. Então, hoje, pessoal, eu preparei um tema muito interessante, que ele é baseado nas competências de plasticidade emocionais desenvolvidas pela autora Adriana Foz. E eu estou falando hoje sobre gentileza e autocuidado. Nós já completamos mais de 60 dias em quarentena e já fizemos, acho que, tudo que podíamos fazer, já passamos pelo medo, pela instabilidade, pelas incertezas, pelas notícias, enfim. Estamos todos os dias fazendo a gestão da crise ou fazendo a gestão desse momento. Em alguns momentos, o que tem me preocupado é que nós temos buscado, para esse momento, algumas soluções que são soluções antigas para novos problemas.
E resolvi, então, trabalhar o tema gentileza e autocuidado, porque percebo que 60 dias de confinamento fez com que nós pensássemos muito sobre nós mesmos. Vocês todos conhecem a minha trajetória profissional, eu sou terapeuta, e tenho recebido muita demanda no que tange a falar, nossa, estou há 60 dias, estou há 40 dias pensando em casa, estou sozinho, ou estou com as minhas realidades, estou tendo tempo para me enxergar, e me parece que a demanda está sendo muito grande, então todo mundo está falando que eu preciso ser produtivo, eu preciso assistir o maior número possível de lives, eu preciso. Calma, eu preciso de calma, eu preciso de gentileza comigo mesmo, de autocuidado. Olhar para mim mesmo e perceber o quê? Como é que eu estou me sentindo nesse momento? Ah, eu estou assustada, novo? Sim, que bom! Acolher dentro de nós esse sentimento de que as coisas estão sem muita explicação faz parte do processo. E gentileza e autocuidado é uma competência de plasticidade emocional, porque quando eu desenvolvo esse ato de cuidar de mim mesmo, o que acontece comigo? Eu consigo trabalhar um conceito chamado empatia, uma competência chamada empatia, que é olhar para mim mesmo e dizer assim, o que está acontecendo comigo agora? Ótimo, que eu tenha rotina, muito legal, que eu tenha horário de estudo, muito legal, que o meu espaço de home office seja um espaço acolhedor, ótimo. Mas antes disso, vamos pensar em nos acolhermos, em observarmos a nós mesmos. Existe o nosso corpo, ele reage a toda emoção que nós sentimos. E nós temos emoções, e são emoções normais para um ser humano. Que emoções são essas? Eu posso sentir medo? Sim, posso sentir medo. Eu posso sentir raiva? Posso. Posso sentir nojo, aquela coisa do não gostar? Posso. Posso sentir alegria? Posso. Posso sentir tristeza? Posso. Mas não posso ficar nesse espaço. Porque esse espaço do contrário, dos opostos, ele me leva a uma tristeza. E essa tristeza, essa tendência a me olhar e dizer assim, nossa, na minha casa o home não está tão lindo como na casa do fulano que fez uma live, que fez uma selfie. Não, a minha realidade é outra. Olhar para você e entender a tua realidade e acolhê-la. Quando se fala em gentileza, gentileza é o grande legado que nós temos como seres humanos. Eu ouso dizer que nós estamos hoje aprendendo ou desenvolvendo a nossa humanidade. E como é que é essa humanidade para com você? Como você tem se encontrado consigo mesmo? Você tem gostado do que você tem encontrado? Você tem acolhido? Ai, Cíntia, é tão chato. Tem hora que, olha, é desagradável, eu estou de saco cheio, não estou gostando disso. Ok, dá um tempo, levanta, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, arrumar o teu guarda-roupa, vai, enfim, vai abrir, não precisa trabalhar tanto, não precisa ser tão produtivo, respeite-se. Nós estamos hoje com autocuidado. É interessante, né? A gente tinha academia, nós tínhamos alimentação, nós tínhamos a nossa ida para o trabalho, às vezes ouvindo uma música, às vezes fazendo uma meditação, e de repente eu tenho 1 a 2 horas de tempo em casa para me preparar para o meu expediente. E o que eu estou fazendo nesse tempo? Será que eu estou olhando para fazer um alongamento? Será que eu estou olhando para escolher que alimentos eu vou consumir naquele momento? Será que eu estou sendo gentil com o meu corpo e tentando ingerir mais água, levantando para fazer um alongamento? Ou eu estou preocupado da seguinte forma, nossa, está aqui, ó, tenho mais isso para fazer, mais aquilo para fazer, e eu ainda não fiz. Calma.
Gentileza, e nas pesquisas que a gente tem acompanhado sobre o tema, elas estão diretamente relacionadas à produção de uma substância chamada ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, quanto mais gentileza eu trabalho, mais eu me dedico, mais eu vou receber gentileza. E essa gentileza dentro do meu organismo, ela vira o hormônio do amor. Esse hormônio do amor me faz enxergar o mundo sobre que perspectiva? Ai, agora veio a fala da Cíntia comentando sobre, ai, todo mundo zen. Não. Eu olhar amor é acolher o que você está sentindo. Todos vocês, e eu já tive experiências como essas e muitas na minha vida, que toda vez que a gente discute ou que a gente tenta impor a nossa posição, o que acontece do outro lado? Ele fecha uma possibilidade de comunicação. Então, eu preciso, me olhando empaticamente, me observando, tratando o outro com carinho, ou primeiro me tratando, gentileza gera gentileza. Transmissor que atua, que é um antidepressivo natural. Então, vocês já observaram que se a gente fizer um cuidado conosco, como vai ser legal o nosso dia? Pessoal, a gente mora em Curitiba. E eu não sei se vocês observaram que nesse período dá para contar nos dedos os dias que fizeram cinzas. Isso é um sinal ou não é um sinal? De abrir a tua janela e ter um sol e poder dizer o seguinte: que legal, hoje eu tenho um sol lá fora. Ah, não posso sair. Tudo bem, mas como é que eu estou sendo gentil comigo e estou me cuidando? Não tem problema eu dar uma descidinha e tomar um sol? Posso. Não tem problema, eu falo descidinha porque eu moro num prédio, mas você pode dar uma volta ao redor da sua casa e tomar um solzinho, fazer pequenos gestos de autocuidado consigo. O que você tem feito por você? Temos que ser produtivos? Ok. Mas primeiro eu tenho que ser produtivo com quem? Eu tenho que ter esse cuidado comigo. Como é que você está lidando com as suas emoções? Você está acolhendo o seu medo, por exemplo? Você está olhando, se percebendo? Interessante, eu sempre conto essa história, que como é importante a gente conhecer o nosso corpo. Muito cedo na minha vida, eu decidi parar de usar o açúcar. E eu comecei, tomo café com leite sem açúcar. Essa corzinha aqui já diz que eu sou descendente de alemão, e alemão adora café com leite, né? E aí, o que acontecia? Eu comecei a ir diminuindo o consumo do açúcar. Mas teve um episódio na minha vida, um dia em que a minha caçula, ela quebrou o braço. E eu fiquei muito agitada, eu gastei muita energia naquele dia. Quando eu cheguei em casa, eu olhava o açucareiro, e me dava muita vontade de comer açúcar de colher. Eu digo, meu Deus, eu não uso açúcar. Então, até é difícil de eu comprar açúcar. Por que hoje eu estou precisando tanto açúcar? Aí eu parei e pensei, eu tive um gasto energético muito grande, precisava recompor a minha energia. Como é que eu percebi isso? Autocuidado. Eu me observei, eu vi, nossa, alguma coisa está diferente em mim. E eu faço esse desafio a vocês de pensar assim, o que nesse período você fez por você? Cíntia, já fiz tanta coisa, eu já arrumei o guarda-roupa, eu já fiz aquele pacote para fazer uma doação, Ok, o que você fez por você? Você parou para se sentir? Eu desafio vocês nesse projeto que a gente tem feito, que você tenha o teu caderno e diga assim, 3 coisas que eu fiz por mim hoje. Porque é interessante quando você começa a olhar assim, o que eu fiz hoje de legal por mim? Quanto tempo eu gastei hoje só curtindo boas práticas? O que essa semana eu curti de boas notícias?
E é interessante que esse gesto de gentileza e autocuidado comigo, ele vai necessariamente virar uma espiral ascendente, de trazer só coisas boas. Porque assusta? Assusta. Acolhe o medo. Tem raiva? Tenho. Sol e eu aqui dentro. Acolhe a raiva. Sinta isso dentro de você e diga assim, nossa, que sentido isso faz na minha vida? E comece a olhar para você. Eu entendo que desde da Revolução Industrial, nós, enquanto seres humanos, perdemos a nossa identidade de humanos. Somos chamados nas organizações ainda como recursos humanos. Recursos, não esqueçam disso, nós somos só um CPF. E hoje nós temos a oportunidade de nos olharmos como seres humanos, e seres humanos que gostam de alguma coisa, seres humanos que têm propósitos, seres humanos que querem construir uma realidade diferente. E o que nós estamos fazendo nesse sentido, se eu não olho primeiro para mim mesmo? O que você tem feito por você? Como você tem sido praticado a gentileza com você? No início da nossa conversa, o Elton, ele usava uma barba bem longa, e ele disse, professora, viu que eu tirei minha barba? Eu disse, nossa, que legal. Uma decisão dele. Hoje, eu tenho que sair de casa, eu não posso esquecer de colocar a minha máscara. Mais alguma coisa que eu tenho que me preocupar. Eu estou tendo autocuidado. Esse autocuidado que você está fazendo, está tendo para com você, é um gesto de gentileza, é um gesto empático, de olhar-se e dizer assim, me acolho no meu medo, naquilo que eu estou sentindo. Qual foi a grande aquisição que você fez nesse período? Que você fez de cuidado? Alguém aqui retomou seu hobby? Alguém aqui está ouvindo mais músicas? Alguém aqui fez uma faxina no seu celular? Você tem arrumado as suas fotografias? Você tem conversado mais com as pessoas? Você tem sentido a importância e o valor de um abraço? E você tem feito isso por você? Quem aqui se abraça todos os dias? Num acolhimento, dizer assim, que bom, eu estou aqui comigo, que 10. Quem tem feito isso? Qual é o cuidado que você tem dedicado a você? Eu observo que nós estamos todos olhando para o ambiente, mas não estamos olhando para quem é o mais importante, o protagonista. Como você tem sido protagonista da sua vida? Como você tem trabalhado com o seu protagonismo? Vivemos hoje um mundo diferente, aonde o valor do humano sobressai sobre qualquer outra coisa. Então, a gente vai ter daqui para frente vivências e experiências. E como que a gente está dando valor às nossas experiências? Como tem a psicologia positiva, trabalhando muito com os aspectos do que eu posso olhar como a emoção numa perspectiva positiva, tem me trazido uma sustentação, inclusive com alguns conceitos que eu tinha muito claro, que era a raiva. Mas por que eu fiz aquela escolha? Eu sinto uma culpa de não ter ido para aquela organização. Nossa, mas por que eu me mudei? Nossa, mas por que eu... Calma. Olhe-se com gentileza. Olhe-se com autocuidado e diga, era como eu podia ser. Eu sou quem eu sou. E está tudo bem. E com esse sentimento de poder dizer para você mesmo, eu sou quem eu sou e está tudo bem, eu posso olhar a minha realidade e dar a ela um tamanho de oportunidades. E não olhar, pois é, eu tenho aquele defeito, nossa, mas por que eu não estudei? Nossa, mas por que eu naquele momento não optei em fazer tal coisa? Não é hora de olhar para o passado, não é hora de olhar para o retrovisor, é hora de olhar para frente no mundo de oportunidades. E esse mundo de oportunidades, ele está cercado por
o combustível dele é o meu autocuidado. É olhar para mim mesma e dizer assim, ok, Cíntia, eu sou quem eu sou, a vida me trouxe até aqui, e agora agradeço os meus aprendizados. O que eu estou aprendendo com essa história? Como é que eu estou lidando com essa história? Como é que eu estou colocando isso como uma oportunidade? Recentemente, eu tive uma conversa com uma pessoa que me procurou, dizendo assim, estou tendo muitas dificuldades com o meu líder, é complicado, ele parece uma pessoa extremamente fechada, difícil, e, enfim, não está fácil. Eu perguntei para ela, mas por que será que isso é tão difícil para você lidar? O que está acontecendo com você, que você está tendo dificuldade de lidar com isso? Qual é o aprendizado que você tem com isso? E nós temos esse hábito de olharmos os nossos desafios como verdadeiras fronteiras para atingir os nossos objetivos. Eu costumo dizer que é a hora da gente seguir o que eu chamo de filosofia do rio, contornar os obstáculos, não fazer oposição. Isso chama autocuidado, isso chama gentileza para conosco. Olhar para os desafios, e não estou aqui fazendo uma apologia a você ser, o resiliente, por que isso? Não, seja seu protagonista, mas para ser protagonista, veja o que você quer para você. Como você está desenhando a sua vida? Como você está desenhando esses contornos para a sua realização? O que é ser um protagonista? O que você quer? Qual é o teu propósito? Como você quer ser lembrado? O que você quer deixar como legado? Eu já comentei outro dia que o meu legado é o seguinte: aqui jaz uma curiosa, porque sempre o que me levou para a vida, me fez ter vontade de crescer, foram os meus porquês. E hoje, às vésperas de completar 6 décadas, eu tomei algumas decisões também como propósito de vida. Eu fiz uma continha, fui olhar mais ou menos qual é a estimativa de vida do brasileiro e percebi que eu tenho, no mínimo, mais 20 anos. E se eu quero ter 20 anos de qualidade de vida, o que a Cíntia teve que fazer como projeto pessoal? Investir na minha saúde física e mental. E cada dia que passa, eu olho para esse meu projeto de vida e fiz o meu plano de ação e eu olho para ele pensando, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou trabalhando com gentileza e autocuidado? Muito. Tem certas coisas, pessoas, amigos, que eram importantes para mim até um tempo atrás. Hoje, não tem importância, porque eu olho como minha vida com um propósito muito maior do que isso, no meu autocuidado e da gentileza. Adriana Foz, que é autora da descrição das competências plácidas, ela diz o seguinte: ela é uma neuropsicóloga que, aos 35 anos, ela teve um AVC hemorrágico. E nesse AVC, ela ficou entre a vida e a morte. E ela comenta que perdeu a memória. E durante 5 anos, ela teve que reaprender a falar, andar, retomar a memória. E uma das coisas que ela foi mais grata foi ter perdido a memória, porque o fato dela não lembrar de como ela tratava seus pacientes que tinham tido AVC, a fez ser menos rígida com ela mesma. Então, ela, em alguns momentos, ela optou em fazer aulas de dança para poder retomar a marcha dela. E ela teve paciência com ela. Durante 5 anos, ela esteve parada, reaprendendo a viver. E hoje, quando ela desenvolve as competências de plasticidade emocional, ela fala muito da questão do autocuidado e da gentileza como uma forma de dar a nós mesmos a oportunidade, sem a possibilidade do julgamento.
Eu tenho muitas pessoas, muitos clientes que eu atendo, e eu costumo dizer que é tão legal poder encontrar alguém que mesmo na perspectiva online, como tem sido hoje, o que se fala em Nárnia fica em Nárnia. E aí, quando eu estou conversando com essas pessoas, eu observo que elas ao conversar, elas escutam o que elas estão dizendo e elas vão se percebendo e tomando consciência do quanto a gente vive sob a égide do julgamento, quanto a gente deixa de cuidar e de se enxergar para olhar e dizer assim, nossa, mas essa não é uma boa forma de eu me comportar. Observa primeiro, acolhe. Ah, hoje eu não acordei bem. Ok, acolhe. Como eu disse para vocês, de repente sinta. Qual é o motivo? Será que eu comi alguma coisa que não me fez bem? Assisti a um vídeo que não me fez bem? Me fiz perguntas demasiadamente exageradas? Me julguei? Me coloquei na posição, nossa, o que vai ser desse ano? Gente, esse é o ano dos meus 60 anos, das minhas 6 décadas. E eu tinha pensado em muitas comemorações. E aí, aconteceu tudo o que aconteceu. E uma das minhas comemorações, eu tinha programado uma viagem. Vou desesperar porque isso não vai acontecer? Não era para acontecer agora. Mas eu vou responder para isso positivamente ou não? Agora, se eu ficasse na perspectiva da lamentação, pô, logo nesse ano tinha que acontecer isso? Observa como é a diferença de olhar para o episódio. É completamente distinto. E os sentimentos que vêm, não, programado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu preciso ter esse cuidado comigo. Por que eu vou desfalecer? Gente, as plantas, o universo, a natureza nos ensinam isso. Eles cuidam de si. Quem não aprendeu a cuidar de si somos nós, porque fomos nos desumanizando. Interessante que a gente quis virar igual uma máquina, né? Quanto mais produtiva, mais recompensas. Quanto mais não sei o quê, mais importante. É assim que a vida é? Eu sou humano, nós somos diferentes. Eu comento durante essa minha fala aqui com vocês que eu sempre fui uma curiosa. E quando comecei minha carreira profissional, eu era professora. Eu sempre fui professora, mas eu era professora das séries iniciais. E quando eu estava lá ministrando aula, uma ocasião, nosso presente para as crianças era que escrevêssemos um livro de histórias para as crianças. E eu pensei, vou escrever um livro sobre como é que um anão, uma pessoa que não tem estatura, que tem uma estatura reduzida, consegue enxergar o mundo. Porque eu ficava imaginando assim, como é que é o mundo para alguém que escreve com a mão esquerda? Como é que ele enxerga esse mundo? Como é que eu enxergo quando eu sou alta, quando eu sou baixa, quando eu sou um pouco mais gordinha, mais magra? Como é que é essa minha relação com o mundo? Qual que é essa memória que eu trago? Como é que eu dou significado para tudo isso? Isso chama autocuidado, isso chama autoconhecimento, isso é ser gentil consigo. Nós não estamos aqui procurando nos adaptar a entrar naquele espaço. Nós temos que pensar que o que eu tenho como projeto de vida? Qual é o meu propósito? Respeitá-lo. Como é que eu vou respeitar os propósitos de outras pessoas se eu não sou capaz de me respeitar? Eu acabo criando uma vida onde eu desenvolvo controle, comparação e competição. E aí vou para a empresa, faz aquele treinamento legal, que eu não estou questionando se é bom ou ruim, mas vamos trabalhar negociação ganha-ganha. O que é ganha-ganha? Se eu não me percebo o que é bom para mim. Ah, todo mundo gosta disso. Você gosta? Ou você já percebeu? Qual é a gentileza que você está tendo com você? Qual é o cuidado que você está tendo com você?
O recado que eu tenho para esse momento é você fazer uma viagem interna de cuidado, de se conhecer, perceber como é que você reage ao frio, ao calor, ao doce, ao amargo, ao quente, ao frio. Em alguns momentos, chegar e dizer assim, chega, eu vou lá tomar o meu banho, e aquela água deliciosa caindo sobre o seu corpo, e você pensar assim, nossa, que delícia, usufruir, usufruir do autocuidado, usufruir da gentileza para consigo mesmo, sendo sempre utilizando tudo isso para o seu protagonismo, para aquilo que você tem como propósito de vida. Pessoas, não é fácil a gente viver com alguém determinando o que é o melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Mas será que a gente sabe mesmo? Será que a gente conhece? Se eu perguntar aqui, nesse momento, qual é o sabor que você mais curte? Qual é a cor que você mais, que lhe é mais significativa? Muitos de nós perdemos isso no decorrer da nossa vida, nos desumanizando. Ah, agora é legal só isso. Será que é legal? A oportunidade ímpar, única, que estamos tendo de nos cuidarmos e de nos observarmos sem julgamento, pessoas, talvez nunca mais a gente possa ter essa oportunidade. Mas se eu não for gentil comigo, eu vou deixar essa oportunidade escapar e eu vou olhar para o mundo e vou dizer assim, nossa, eu não me qualifiquei o suficiente. Nossa, eu não fiz tudo que deveria ter feito. Porque você não descobriu o que é importante para você. E aí começam os grandes problemas que a gente tem na humanidade hoje, quais são eles? A depressão, a síndrome do pânico, as ansiedades, todas elas são frutos do quê? Desse descompasso do autoconhecimento, do aprender a me ouvir, do aprender a me sentir, a perceber o que é bom para mim. Eu não faço isso, porque eu vim num caminho de desumanização. E a humanização significa o quê? Olhar para mim mesmo com humanidade. Um ser que pode gostar e não gostar e está tudo bem. Pode ser ou não ser e está tudo bem. Eu sou o que eu sou. Às vezes eu fico imaginando que nós procuramos culpados para aquilo que está acontecendo conosco. E, de novo, saímos do nosso centro e, às vezes, a gente encontra o culpado na gente mesmo. E aí começa uma coisa de autoflagelo, de olhar, de autossabotagem. Palavras que eu escuto o tempo todo. Nossa, eu me saboto, eu sempre estou com o dedo podre, eu sempre me coloco em situação de vulnerabilidade. Calma, acolha-se, escute aquilo que está no teu coração. Eu tenho uma pessoa que eu atendo há muito tempo, e quando ela me faz uma pergunta, eu digo, o que teu coração está dizendo? Aí ela, nas primeiras vezes, eu acho que ela estranhava o que eu perguntava. E um dia eu disse, é que eu escuto tanto o teu coração, você devia escutar também. Porque as respostas estão conosco. Quanto mais eu me preservo de autocuidado, mais gentil eu sou comigo. E essas escolhas não são as escolhas que os outros querem que eu tenha, porque daí eu entro na disputa dos 3 Cs, do C do controle, do C da competição e do C da comparação. E o que eu posso controlar? Gostaria que vocês me contassem o que vocês conseguem controlar nesse momento. Talvez a quantidade de água que você bebe, talvez, nem sei. Mas o resto está tudo fora do nosso controle. Então, trabalhar essa perspectiva de se olhar amorosamente, acolhendo-se do jeito que eu sou. Eu sou o que eu sou. E o melhor sempre acontece quando eu olho para mim mesmo e digo, eu sou o que eu sou.
Histórias tristes, todos nós tivemos. Episódios ruins, todos nós tivemos. Mas outro dia, numa dessas coisas que acontecem na internet, alguém me convidou para um propósito de 21 dias. E eu achei tão interessante que a primeira tarefa era listar as 50 pessoas mais importantes da minha vida. E na hora, a primeira pessoa que veio foi uma professora que, aos meus 12 anos, disse: Cíntia, você tem jeito para ser psicóloga. E eu nem sabia o que era. E essa foi a pessoa que está aqui na minha cabeça guardado esse nome e que eu carrego. E que muitas vezes eu digo, ela me mostrou e eu soube ouvir. E gentilmente eu guardei aquilo e hoje, com mais de quase 40 anos de profissão, eu olho e vejo, não tinha outra coisa para eu ser a não ser psicóloga. E procuro autocuidado, procuro ser gentil comigo. Tem dias que eu também não estou de bom humor, tem dias que eu comi alguma coisa que não me fez bem, tem dias que alguém ou alguma coisa me incomodou, mas eu procuro olhar e dizer assim, aonde é que isso está pegando na Cíntia? Por que está fazendo tanto significado? Se eu falar para todos vocês o seguinte, como é um copo marrom? Cada um de nós vai ter vai descrever esse copo marrom de um jeito, mas o copo marrom que eu estou falando é desse. E pouca gente vai falar desse copo marrom. Então, quando as coisas acontecem, nós é que vamos acabar dando significado. Então, se eu não for cuidadoso comigo, o que eu vou trazer de sentimentos e emoções o tempo todo? Ah, o mundo é hostil, o mundo é contra mim. Cíntia, você não tem ideia, parece uma coisa, é sempre igual. É sempre igual aonde ele está chegando, aonde ele está fazendo liga, gentileza. Antigamente, diz que quando alguém matava uma outra pessoa, o castigo era carregar o morto nas costas. E quantas vezes os nossos episódios de vida, a gente fica carregando aquele monte de correntes e arrastando correntes. Onde é que eu estou tendo autocuidado comigo? Onde é que eu estou sendo gentil comigo? Carregando aquele monte de histórias que hoje não fazem o menor sentido. Gentileza, autocuidado, percepção. Ah, Cíntia, você quer dizer que eu lá sofri não sei o quê? Isso não eu não estou minimizando a dor de ninguém. Quem sou eu? Mas eu sou capaz de te dizer o que essa dor está trazendo hoje para você. Vale a pena? Não vale a pena, talvez, colocar isso de uma outra forma e falar, puxa, isso me ajudou até aqui, mas agora não me ajuda mais. Vida que segue. Contornando o rio, evitando de trazer para a minha vida coisas que não são legais, parando de me comparar, querendo dividir, querendo disputar, querendo controlar. Quem não controla nada? Nós somos seres humanos e a gente vive dentro desse mundo para fazer o quê? Para viver como as plantas, como os animais, dentro de uma harmonia. Vão ter pessoas que a gente vai gostar muito de trabalhar e que depois também não vai mais gostar. E está tudo bem. Mas eu tenho que entender que eu preciso me conhecer. Eu tenho que ter esse cuidado comigo. Quanto eu me conheço? Se eu perguntar aqui, coisas que psicólogos gostam de fazer, né? Nas entrevistas, é fazer a seguinte pergunta. Me fale sobre 3 qualidades que você possui e 3 defeitos que você possui. E eu comecei a me incomodar um pouco com isso, porque primeiro eu não entendo que ninguém tem defeito. Na perspectiva do autocuidado, nós temos oportunidades de melhoria. Defeito tem as máquinas. Então, enquanto eu sou considerado como um recurso humano, eu posso ter defeito. Agora, quando eu sou considerado como pessoa, como ser humano,
Eu sempre vou ter oportunidades de melhoria. E o primeiro cuidado que eu tenho que ter é olhar para mim. Olha para você. Como é que você está se enxergando? Você está olhando para o mundo como abundância ou escassez? Oportunidades de você. Somos dotados de inteligência, podemos recriar, ressignificar, reconfigurar tudo. O que eu estou fazendo gentilmente para mim nesse sentido? Essa é uma pergunta importante que eu estou colocando para vocês nessa tarde de hoje, nessa terça-feira, dia 19, para dizer para vocês, não quero dizer, porque eu posso estar trazendo aqui a ideia do que eu coloco em prática, do que eu vivo, e do que eu tenho estudado e visto, que pessoas felizes são mais produtivas. E não é produtivas que vão dar mais resultados somente para as organizações, elas são mais produtivas para elas, porque as 24 horas do dia, elas têm significado real para essas pessoas. Elas não vão ter um significado para o outro, é um significado real. Muitas vezes me perguntam, Cíntia, eu quero fazer uma transição de carreira, como é que eu faço? O que você quer fazer? Ah, não sei ainda. Então me conta do teu hobby. E muitas vezes o segredo está no hobby. E quanto tempo você dedicou para o teu hobby durante a tua semana? Somos o que somos. Eu sou o que eu sou. Eu tenho que olhar qual que é o meu hobby, o que eu gosto. Gente, eu amo falar com pessoas. Eu amo escutar as pessoas. Eu amo estudar. E quando eu comecei a perceber essa diferença, esse meu questionamento, o quanto foi importante para mim, e o quanto eu tenho trazido para a Cíntia todos os dias como autocuidado. Eu não sou perfeita e nunca vou ser. Que bom, porque enquanto eu tiver esse pedaço de imperfeição a ser trabalhado, eu tenho espaço para aprendizagem. E essa aprendizagem, ela vai passar primeiro por esse conceito que eu tenho que ter dentro de mim, de autocuidado. Vocês já pensaram que legal um mundo onde as pessoas têm consciência do autocuidado e da gentileza para consigo mesmas? Muitas coisas não precisariam ser ditas nem colocadas. Cada um funcionaria conforme o seu propósito, conforme no seu protagonismo de ser humano. Ah, Cíntia, o que você fala é muita poesia. Eu até posso dizer para vocês que eu gosto um pouco de poesia. Desde que eu me formei como psicóloga, sou psicanalista na perspectiva lacaniana, e eu sempre dizia, porque Lacan é um poeta. Mas o que a vida não é sem poesia? É muito dura. Usa isso um pouco, e não precisa fazer tudo. Olhe um pouquinho para você e diga assim, que gesto de gentileza eu fiz por mim hoje? Como foi que eu preparei o meu leito? Como foi que eu preparei a mesa em que eu ia me alimentar? Como foi que eu preparei a minha casa, o meu espaço de trabalho? Ah, Cíntia, você não sabe. Aqui em casa é muita coisa, é muita gente, tem muita coisa para eu fazer, eu estou assoberbada. Calma, tenha um pouco de calma. Porque senão eu começo muitas frentes e não termino nenhuma, e no final do dia eu vou me sentir incompetente, e como é que ficou o meu cuidado comigo? Eu já comecei a me frustrar ali. Então, olha para você primeiro e coloca metas tangíveis. O que eu quero para o dia de hoje? Ah, hoje eu quero, sei lá, eu quero assistir a série tal. Eu vou deixar um espaço. Não precisa ter a casa de cinema, gente. Casa bagunçada é sinal que tem gente. Casa que não tem bagunça, não tem gente. Fogão com coisas em cima é sinal que tem comida para comer. Olha como você está cuidando. Olha como você está olhando para você. Essa gentileza. Ah, eu quero ter a minha casa em ordem. Totalmente justo. Só tem progresso onde tem ordem. Mas como é que você está fazendo essa ordem? Você está chamando todo mundo que está em casa para compartilhar as tarefas domésticas?
Você está chamando as crianças para te ajudar a fazer comida? Nossa, eles fazem muita bagunça, fazem mesmo. Mas eles também vão ajudar a limpar a bagunça. E eu estou ali, acima de tudo, trabalhando com as crianças alguns hábitos de cooperação, de trabalho em equipe. A minha família é isso. O meu espaço é esse. Autocuidado e gentileza. O tempo todo. Então, não é alguma coisa fora de ficar querendo ter a sala de visitas da novela das 8. Não. Eu tenho que ter a sala de visitas que eu tenho. Eu tenho que ter o corpo que eu tenho, porque eu sou o que eu sou. Ah, minha saúde não está legal, então eu vou cuidar da minha saúde. Vou me perceber como é que eu estou cuidando disso. Esse é o grande recado da competência de plasticidade emocional, chamada gentileza e autocuidado. Começando por mim, porque aí eu posso perceber empaticamente que o outro também está cuidando de si. E gentileza gera gentileza, é uma crescente. Desde o ano passado, eu criei um hábito de só republicar boas práticas. O tempo todo eu fico procurando boas práticas. Essas boas práticas, elas vão criando um celeiro de oportunidades. Recentemente, o CEO do Airbnb fez uma divulgação sobre como foi a redução de pessoas da empresa dele, e ele humanamente respeitou a dor do outro e colocou, mas eu preciso fazer isso, humanamente. Como é que eu trabalho com essa humanidade? Se nós estamos tendo a oportunidade, no ano de 2020, de devolver ao homem a sua humanidade, vamos começar por nós. Vamos devolver a gente a nossa humanidade, esse cuidado, essa gentileza de ser humano, de se permitir ser humano. Um ser que não compara com o outro, porque não existem dois seres humanos iguais. Um ser humano que não precisa competir com o outro, porque eu não sou melhor que ninguém. Lembre-se do ganha-ganha. E do controle, que dá muito trabalho controlar as variáveis. E eu acabo esquecendo de mim mesmo, porque eu fico olhando para o outro e dizendo assim, nossa, eu fiz tal coisa, ele nem me agradeceu. E aí, você fez para receber o agradecimento ou você fez porque achava que era importante aquilo naquele momento? Então, nessa perspectiva de cuidar de si, de ser gentil consigo mesmo, o que eu estou fazendo por mim? E eu deixo um grande desafio para vocês aqui, que é, tentem no dia de hoje, todos têm o meu e-mail, o meu contato, o meu Instagram, o meu WhatsApp, o meu Facebook, o meu LinkedIn. Meu Deus, a gente tem endereço em tanto lugar, né? Mas, enfim, e me escreva 3 coisas que você fez no dia 19 de maio de 2020 para você. Quase que chegou, né? 25-20. O que você fez por você? E me manda. Diz, Cíntia, foi fácil, foi difícil. Vamos começar a criar um grupo de pessoas, uma equipe, reunir entre nós, seres humanos, autocuidado e gentileza. Pô, Cíntia, foi difícil hoje tomar banho, porque tinha filho batendo na porta. Tá tudo bem, eles vão bater na porta sempre. Ai, Cíntia, hoje foi difícil, viu? Porque na hora que eu comecei a mexer tal coisa, tá tudo bem. Eu tive uma pessoa que um dia disse assim, nossa, Cíntia, você sempre fala, tá tudo bem mesmo? Eu digo, tá tudo bem. Tem jeito de fazer diferente? Agora eu vou me giletar porque não deu para fazer? Cuidado, autocuidado e gentileza. Olha para você primeiro. Devolve a você, nesse momento, a humanidade a você mesmo. E fica aqui um grande desafio. Eu prometo para vocês que eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou ficar tão feliz de saber que o que eu conversei com vocês aqui hoje, vocês começaram a colocar em prática e vão me contar essas experiências que vocês não fazem ideia. Eu gostaria muito e quero muito que a corrente do bem e do autocuidado e da gentileza cada vez se propague mais.
Porque, gente, não dá para ser feliz o tempo todo, não dá para ser alegre o tempo todo, mas também não dá para ser triste o tempo todo. Então, vamos trabalhar no equilíbrio, vamos trabalhar essas emoções, vamos olhar para a gente mesmo e dizer assim, para quê? Tem esse tempo. E pare de se culpar ou culpar o outro pelo destino que você está tendo. Protagonista, vamos ter dificuldades. O rio encontra inúmeros obstáculos, mas a gente só encontra o rio contornando obstáculos. Então, o que você tem cuidado de você, olhado para você, gentilmente dito, Cíntia, eu acho que eu vou trabalhar um hobby, e quem sabe, através desse hobby, eu consiga descobrir o protagonismo da minha vida. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Elton? Então, professora, nesse sentido, fazendo agora um acréscimo aí, a gente tem notado que tem saído alguns artigos de gestão familiar no tempo de quarentena, né? Sim. Já que a professora está abordando aí, aliás, de uma maneira muito precisa, parabéns por isso, Cíntia, a questão da gentileza doméstica, não só do autoconhecimento, ou seja, viajar para dentro de si. Sim. O que a gente pode levar, no caso, para os empresários, ou para os diretores, ou até mesmo nós que somos funcionários, para o pós-quarentena, por daqui para frente, esses redescobrimentos de gestão familiar. Ou seja, você está aprendendo a gerir suas emoções, está descobrindo excelentes e novas potencialidades, como, por exemplo, cuidar-se, perdão. O que isso pode ser levado para o mundo corporativo, professor? Usar o FIB ao invés do PIB, Elton. Vamos começar a trabalhar o índice de felicidade bruto nas organizações? Vamos ver o que as pessoas estão querendo? De repente, eu posso continuar com home muito tempo, tá certo? Eu posso olhar para a escola e dizer assim, meu filho não precisa mais ficar em período integral. Eu posso fazer propostas ou não posso? Eu estou aberto. Eu vivi 60 dias dentro de casa e trabalhando home, administrando a escola do meu filho. Hoje li um postzinho dizendo assim, nossa, como é difícil a escola. Gente, a escola, ela tem conteúdos que às vezes não são, que são desnecessários. Existem outros conteúdos que precisam ser trabalhados. Talvez até minhas filhas estejam ouvindo a minha fala agora, mas filho gosta de se reunir para falar do pai e da mãe, né? E uma das coisas que eu escutei um dia foi elas comentando que nunca precisaram dizer que tinham dor de barriga ou dor de cabeça para não ir para a escola. Porque dias feios aqui em Curitiba, ou coisa que era um dia mais chuvoso, muito frio, eu perguntava a elas se elas tinham alguma coisa de importante na escola. E elas me diziam, paravam, pensavam um pouquinho, e aí, de repente, elas falavam, mãe, não é tão importante. Eu dizia assim, então, durmam. Vocês são tão inteligentes e espertas que amanhã vocês dão conta disso. Às vezes, a gente precisa fazer isso. Às vezes, a gente precisa dizer para o outro, olha, cara, você dá conta. Confiança e transparência. A Electro, que foi administrada durante muitos anos no seu CEO como Márcio Fernandes, ela ganhou 5 anos seguidos como a melhor empresa de se trabalhar no Brasil, porque ela trabalhava com o FIB e trabalhava com um conceito chamado transparência. Nem por isso, as pessoas que precisaram ouvir algumas coisas deixaram de ouvir. Felicidade dá lucro. Elton, a gente tem hoje a coragem de dizer, eu posso escolher, eu sou protagonista. Ou seja, né, o tema que esteve em alta e está em alta nos últimos anos, aí, o compliance e a governança, nesse momento, de repente, de quarentena e de cuidados pessoais e familiares, ele pode vir numa fusão muito produtiva para o meio empresarial, não é mesmo, professora? Com certeza, muito produtiva, muito.
porque eu vou estar dizendo o quê, Elton? Eu vou estar respeitando o ser humano. Eu estou confiando em você. Eu sei que você está dando o seu melhor. Para todos do Concorda? grupo aqui, com certeza, para todos do grupo aqui que conhecem a ESIC e os que não conhecem, o que a gente poderia passar de recado, tá, professora? Para que, de repente, exemplo, temos os novos cuidados em home office agora com o trabalho, em primeiro lugar, em paralelo, gestão familiar e pessoal, em paralelo também cuidados com a saúde, certo? Desde hidratação. Sim, tem gente Sim. que não se hidratava, aprendeu a Não. se hidratar, né? Agora. Pois é. E com os cuidados curriculares? O que a professora, como professora da ESIC, inclusive, poderia passar de mensagem aí? Gente, vamos trabalhar as nossas competências. Vamos buscar, vamos no autocuidado olhar e dizer assim, nossa, eu acho que eu preciso aprender um pouco mais sobre negociação. Vou procurar. Eu vou procurar uma capacitação que venha ao encontro do meu propósito profissional, do meu autocuidado. Não fazer por fazer, sabe, Elton? E nós, na ESIC, você sabe que a gente tem muita opção de cursos, né? Cursos livres, e um deles talvez seja até a roda de conversa, né? Falar um pouco Certo? disso. Certo? Maravilha. Eu escutei de um grande professor da ESIC esses dias, na verdade, ele postou, abre aspas, ele falou assim, não é porque um problema bateu a sua porta que você é obrigado a estender uma cadeira para esse problema. Sim. Né? Eu não vou desmentir o professor Maurício Malmo, inclusive, que nos assiste agora nesse momento. Acabei entregando você, tá, Maurício? Mas, de fato, transformar e converter aquela energia acumulada. No início, a professora citou aí injúria, tristeza, um monte de coisa que nos cerca nesse momento, em coisas positivas. Como, por exemplo, estudar. Como, por exemplo, criar uma planilha adicional que você não tinha tempo ou não tinha cabeça naquele momento na empresa. Sim. Né? Aprender a mexer com planilhas, por exemplo. Sim. Né? Então, eu vejo assim, quando eu digo eu vejo, o que a gente lê de noticiário, o que a gente escuta, e, curiosamente, tem algumas perguntas que eu já vou passar para a professora, que a gente está no momento de converter isso a nosso favor, e isso é uma forma também de gentileza pessoal. Estudar. Com certeza. Né? Vir conhecer, veja bem, conhecer um MBA na ESIC não custa nada, professor. As entrevistas, o counseling de carreira, tudo isso é gratuito. Então, aproveito esse momento para convidar todos os empresários aqui. Eu vou depositar no chat de novo o meu contato pessoal, inclusive, para que venham conhecer. Tá? Então, o que eu fico pensando? Vamos progredir? Vamos converter? É mais ou menos isso que a gente poderia adicionar aí, professor? Sim, vamos nos humanizar. E é tão legal, a nossa sala na ESIC, ela funciona de um jeito tão interessante, onde todos nós estamos nos olhando. Nós somos uma equipe, um grupo, né? E exercitando o aprender, ensinando, o ensinando a aprender. Então, nós temos essa oportunidade. Então, assim, é o convite que a gente faz. Visitem a gente, vão no nosso site, façam as entrevistas, vamos investir em nós mesmos. Vamos ter autocuidado e gentileza para conosco. E investir naquilo que realmente compensa e vale a pena. No teu protagonismo. Tá. Tem uma pessoa aqui, eu só esqueci o nome dela, ela precisa do nome da psicóloga que a professora citou, que escreveu um livro, que teve um problema de saúde. Está aqui, ó. Adriana Foz, livro Frustração. Ela tem feito inúmeras lives, inclusive fez com a Astrid outro dia, excelente, falando desse momento, tá? Ela foi a Astrid é de uma TV GNT. Então, no dia 12 de maio, a Astrid convidou a Adriana Foz para conversar sobre esse momento da frustração e a pandemia. Está maravilhoso, gente. Eu indico que todos vocês assistam. Legal. Sônia Keller, ela disse assim, eu não acreditava que trabalho em home office desse tanto certo com nossa equipe e digo que está sendo maravilhoso. Pessoas comprometidas, com grandes resultados. Veio de encontro com o que a professora acabou de falar aqui. Olha que legal, professor. O nome dela é Sônia Keller.
Isso mesmo, Sônia. O modelo home office tem sido muito saudável para todos nós. Com certeza, eu entendo que é um caminho meio que sem volta mesmo. E como é legal, porque o tempo que eu estou gastando em ficar no deslocamento e me alimentar muitas vezes com coisas que não são legais, hoje eu posso fazer isso dentro da minha casa. A gente está tendo um grande ganho com isso. Nós não conseguimos dimensionar ainda o ganho. Bacana. Chegou uma pergunta por WhatsApp aqui, perdão. O Leandro, ele pergunta assim, professora, é difícil ter uma cultura do home office instaurada ou estabelecida, que não sei o que ele quis dizer. Diante disso, desse desafio, o que eu posso levar de legado para a minha vida? Eu depois observação, eu tenho apenas 18 anos de idade, olha que legal. Você pode levar, Leandro, para a tua vida, que a vida merece ser vivida. E vivida e saboreada, sabe? E que o home office, ele dá para você essa possibilidade. Não que antes não tivéssemos isso, tínhamos sim, mas hoje você pode escolher. E como protagonista dessa escolha, né, do seu protagonista, você pode chegar e dizer assim, eu desenvolvi essa competência, fui fazer esse curso, hoje eu posso trabalhar assim ou assado. Há uns anos atrás, eu fiz um atendimento de coach de uma pessoa que saía de uma empresa, que fazia mais de 12 anos que ele trabalhava nessa empresa. E esse camarada fez um projeto de vida de trabalhar só home office. Então, eles decidiram que iam ter um filho, tiveram essa menininha, e ele começou a trabalhar home office. E hoje, ele está muito bem, ele esteve à frente 2 anos desse modelo e é maravilhoso. Mas ele era o cara que, como o Elton mesmo colocou, ele começou a ter uma disciplina de vida muito interessante, onde ele fazia o curso de pós-graduação, tinha uma dedicação a esse curso, tinha uma dedicação ao seu trabalho, fez um plano de... Eu sempre falo que é um lastro financeiro para dar conta do início desse projeto, e hoje ele só tem colhido sucesso. E é sucesso atrás de sucesso em cima dessa decisão de trabalhar home office. Maravilha. A Érica comenta aqui, abre aspas, posso dizer com propriedade que trabalhar numa empresa que se preocupa com o bem-estar dos seus colaboradores, se preocupa com a saúde e agora com a pandemia, ainda mais preocupados com a rotina e flexibilização de seus horários em home office. Faz a maior diferença, ela exclama. Você concorda com vontade de ser útil, de trabalhar, ou seja, você acaba concordando com a vontade mais ainda de ser útil e de trabalhar da melhor forma. Com certeza. Érica, é o nome dela. Com certeza, Érica. A gente fica muito mais feliz, contento, né? Eu gosto de usar essa palavra, mais pleno no projeto de trabalho. Parece que alguém está confiando mais em você e que você consegue ser muito mais feliz fazendo aquilo que você está fazendo. E não só feliz, né? Por exemplo, as grandes mamães que estão nos assistindo aí, né, professora? Elas dão conta do trabalho, dão conta do marido, dos filhos, da louça, de pôr água para gelar, de pôr água para ferver, de sujar o fogão, sim, de limpar o fogão também, por que não, né? Por que não? E todo mundo colaborando junto, né? Vai criando. Olha só. Pois é, Gabriela agora, Schenberg, lema da vida, diz ela, tá tudo bem, obrigado por tudo você, Cíntia. Ela faz um elogio para você, professor. Obrigada, Gabi. Feliz aniversário para você. A Érica fala ainda lá, sobre ser gentil consigo mesma, ter autocuidado. Estou reaprendendo a me amar, desde que conheci a Cíntia. Me sentia muito culpada em pensar em mim mesma, mas estamos mudando isso. Com certeza, Érica. E daí vem de encontro, né, daquele questionamentos que a gente está lendo por aí, que essa gestão familiar em home office pode trazer resultados produtivos para quem literalmente tem que gerir a sua startup, a sua barraquinha de cachorro-quente, o seu restaurante, o seu sistema de entrega, a sua indústria, a sua borracharia, a sua farmácia, ou seja,
o seu legado empresarial, não é mesmo, professor? Com certeza. O seu consultório, a sua oficina, né? Como é possível? Vamos nos reinventar. Esse é o grande legado. Vinícius Maluf, sou muito fã da Cíntia. Parabéns. Obrigada, Vinícius. Maria Elizabeth Maran, parabéns, professora Cíntia, tenho orgulho de você. Obrigada, Betinho. Valéria Macário, conforta o coração ouvir as suas sábias palavras. É Obrigada, sempre um grande aprendizado. Admiração por você. Professora, para a gente não entrar mais em delongas aqui, respeitando o horário dos outros, tá? Sim. Eu vou depositar o teu contato. Então, a professora me passa e que eu já ponho no chat ali. É o 41? 41 999 144700. 999 144700. E o meu e-mail, cintiapese@gmail.com. cintiapese@gmail.com. Seria isso? Isso, e eu conto com as respostas de todos vocês, hein? Vou responder para todo mundo que participou e que vai participar desse processo, tá bom? Legal. Professora, em nome da ISIC Internacional, professor Alexandre Weiler, professor Maurício Malman, o Gustavo, que providenciou toda a tecnologia junto com o Cleuer para a transmissão dessa palestra. Desejamos uma boa tarde e o convite fica para que vocês venham conhecer a professora dentro da ISIC, essa Escola de Negócios Internacional, que está com a sua capacidade mais global ainda, visto que nós não temos EAD, mas sim aulas ao vivo, online, com conteúdo de propriedade. Professora, parabéns, uma boa tarde a todos. Muito obrigada, a ESIC, as pessoas que participaram, que se empenharam para que esse momento acontecesse, toda a equipe de marketing, toda a equipe de suporte, professor Maurício, professor Alexandre, Elton, Gustavo, a Manu, a todos vocês, muito obrigada. Realmente eu estou muito satisfeita, feliz por estar aqui. Um grande beijo a todos. A Liette também, um beijo para ela, eu esqueci de mandar. Beijão a todos, beijos.